Na era digital, como adaptar escolas com poucos recursos para aulas modernas e mais atraentes? No programa de hoje nós vamos falar sobre esse assunto e dar dicas. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de Cultura Digital no IBMEC e na Escola Eliezer Max, líder do projeto Aula Sem Paredes, Márcio Gonçalves, a youtuber Desirê Andrade e a Google Innovator, coordenadora de tecnologia da Escola Eliezer Max, que orienta a transformação digital em escolas, Mariana Ox. Muito bem-vindos ao programa. Tem um conceito, quero começar falando de um conceito que a Mariana não gosta muito, que é dizer que as crianças agora são nativas digitais. Explique, Mariana. Esse é um conceito que surgiu há uns 10 anos atrás para descrever uma geração que já nasce com a tecnologia onipresente. É quase como se fosse uma língua materna, uma coisa que eles não precisam aprender. Tem muita gente, inclusive, que diz, já nascem sabendo. E quando a gente pensa assim, a gente deixa de atuar numa coisa muito importante, que é mediar a entrada dessas crianças no ambiente digital. E trazer informações muito importantes para elas, como, por exemplo, o que é conteúdo pago, né, o que é jornalismo, o que é publicidade, aquele YouTube que eles estão assistindo, alguém está ganhando dinheiro com isso. Como é que você faz uma busca na internet e encontra o que você precisa? O que é anúncio. Então, todas essas coisas, né, como está bem, como está de forma segura no ambiente digital, são coisas que a gente tem que ensinar. Eles não nascem sabendo. Perfeito. Então, porque aí você está falando de conceitos mesmo, de conteúdo. Não é só usar a ferramenta, mas sim o conteúdo. O que é pago, o que não é, o que é jornalístico, o que não é, o que pode ser uma fake news. Exato. Né? E também, na verdade, na posição de consumidor dessa informação. Então, se a gente pensar que vão criar coisas para a gente consumir, mas também quando a gente coloca essas crianças na posição de produtora, ela começa a se deparar com essas questões que a Mariana levantou, né? Eu produzo, mas como eu faço? Eu edito. Então, assim, as crianças vão começar a ser orientadas sobre como editar um vídeo, né? Também a segurança da informação que ela coloca na internet, a superexposição. Então, são questões que a gente precisa trabalhar muito no momento offline da vida dela, né, sem estar conectado, e aí eles realmente não são nativos digitais, porque eles não sabem nada disso. Sim. Eles são, eles são, a gente gosta de brincar e dizer que eles são inocentes digitais. Perfeito. Até que a gente trabalhe para ensinar essas coisas e mediar essa entrada deles no ambiente digital. E a informação, né? Desculpa. Não, o bombardeio de Claro. informação tem que ter uma responsabilidade. Se a gente deixa acreditando que pelo fato deles saberem a mecânica de um aplicativo, como manusear o YouTube, tudo bem, pode deixar lá. Não, é um bombardeio de informação a todo tempo. Tá muito fácil, uma exposição, tá no mundo, né? Tá muito fácil acessar e tá muito fácil também mexer, porque intuitivo é tocar na tela, né? Então, assim, uma criança que às vezes não sabe ler, ela sabe buscar uma busca por voz, de repente. Mas, na verdade, o que está por trás daquilo tudo, né? Então, a gente orienta nesse sentido. Então, perceber que essa criança ela não está apta ainda a entender tudo, então é uma convivência sadia entre o adulto e a criança para que eles possam aprender uns com os outros. Não, o que eu acho perfeito que vocês estão falando aí, uma série de coisas que a gente tem que pensar, antes de pensar na adaptação da escola e em dar aulas usando essas ferramentas. Quer dizer, ter uma consciência muito grande de que a gente tem que pesquisar e que a gente, a princípio, também tem que passar o que nós já sabemos que existe, até para que eles possam peneirar isso. Porque qualquer informação é válida. Né? O que uma pessoa comum está falando na rua, lá gravando com a câmera na mão, é a mesma coisa que um especialista está falando na hora de fazer uma pesquisa, por exemplo? Vocês estão falando da questão da exposição também, quer dizer, a criança está ali, ela está solta no mundo, é como se ela estivesse sozinha na rua, sem ninguém olhando por perto, foi o que você falou, né? Um monte de informação. Porque vindo de quem? Quem são essas pessoas? Muitos pais falam sempre pra gente, né? Você tem que aprender com a gente. A gente tem muita coisa para passar. Só que entender também que a criança hoje, ela tem muito
para passar também, inclusive para ensinar. E não Perfeito. pode ser o extremo do você tem que aprender comigo ou eles já sabem tudo. Tem que ter um equilíbrio aí. Claro. A criança tem que entender que uma foto que ela coloca num aplicativo pode ir para o mundo inteiro. E aí, como é que faz isso? Então, os pais inseridos nisso, eles conseguem manusear e dizer, olha, filho, aqui não vai ficar legal. E a criança vai entendendo o que é certo e o que é errado no universo digital. Isso é muito legal. Quer dizer, a participação é a máxima do programa. Se você não se envolver, não rola. Educação, se você não se envolver, não rola. Algo também que eu extraí aí do que você começou a falar, Mariana, nativos digitais. Muitos professores, eu sinto uma insegurança, que é uma insegurança normal, a gente fala às vezes assim, eu sou jurássica, não entendo como é que mexe nisso aí. E aí o professor fala, poxa, mas eles já nasceram, são nativos digitais, eu não sou. Quer dizer, tá todo mundo aprendendo. Desirê acabou de falar isso, a importância dessa troca. Eu acho que isso tem que estar claro também antes de pensar em colocar tecnologia na escola. Eu acho que tem uma coisa que é anterior a isso, que é o seguinte, porque tem um pouco essa ilusão de que você vai modernizar a educação trazendo equipamentos, colocando tecnologia na escola. Não é bem assim. A gente tem que entender, não é qual tecnologia que a gente vai colocar na escola, mas sim tecnologia para quê? O que a gente quer fazer com isso? E nesse sentido a gente volta para o tema que você apresentou para a gente começar a discutir, que é como que a gente faz isso em lugares que têm poucos recursos. Eu sempre digo que a melhor tecnologia é aquela que você tem à mão. Pode ser um celular. Celular todo mundo tem. Eu vi uma pesquisa recentemente que, apesar do alto grau de analfabetismo funcional no Brasil, ainda assim essas pessoas estão usando com muita intensidade Facebook e WhatsApp. E não só isso, estão se informando nesses ambientes. Então, a gente tem que entender em quais ambientes digitais aquela comunidade está, aquele grupo de pessoas está, e atuar neles. E o que a gente quer? A gente quer tecnologia na escola, não é para dizer que tem, não é para dizer que essa escola é melhor do que a outra, é mais moderna do que a outra. O que a gente quer é ajudar a criança a estar na sociedade, que hoje em dia é uma sociedade digital. Então é um pouco derrubar as paredes da escola, introduzir essa criança no mundo onde a gente efetivamente está vivendo. Até aquele professor que diz, eu não sei nada, eu tenho certeza que ele usou um aplicativo para chamar um táxi, ele compôs uma mensagem, ele editou fotos para colocar no WhatsApp. Então, as pessoas têm à mão uma ferramenta poderosa e o que a gente tem que entender é como que a gente usa essas ferramentas para fazer o aluno estar na sociedade de uma forma mais fortalecida, mais segura, sabendo consumir, avaliar a informação e sabendo produzir e se comunicar nesse ambiente. E usar esse ambiente a seu favor, a favor de encontrar oportunidades de aprender, oportunidade de entrar num concurso, se comunicar com pessoas em outros lugares que podem enriquecer a vida dele. Perfeito. Isso. A Mariana trouxe uma discussão e eu lembrei de um caso que eu apliquei em sala para a gente poder também falar com os professores que nos assistem, Ótimo, sobre ótimo, como adoro. aplicar isso na sala de aula. Então, assim, eu estava passando para ir à escola e olho para uma banca de jornal e vejo a capa de um jornal, né? Um jornal impresso, uma mídia, né? E aí a capa dizia assim, atrizes globais não assinam um contrato com a emissora por conta de youtubers terem ocupado o espaço delas. Entendi. Então, o que aconteceu? Aquela atriz, né, que você pode ter vários nomes aí, que você lembra? Claro, claro. Se ela não está mais na TV Globo, por exemplo, é porque uma youtuber de sucesso ocupou o espaço dela. Sim. Eu comprei o jornal e levei isso para discussão dentro da sala de aula. Uma aula de cultura digital, de mídia digital. Perfeito, Então, quer dizer, eu não estou muito com legal. nenhum equipamento. Eu estou mostrando para aquelas crianças Um porquê, recorte de jornal. Um recorte de jornal. E o que acontece? Dali, daquela discussão, eles foram entrevistar as pessoas da escola para saber a opinião delas sobre aquela situação. Então, na verdade, o que eu propus para as crianças? Que elas agora fossem as produtoras de conteúdo, né? Uma vez que eu dou um microfone para uma criança, ela se coloca como uma repórter, né? E aí ela tem que formular uma pergunta. E ela tem que estar na frente do outro, né? O formular pergunta é interpretação de texto. Interpretação de texto, esperar o outro responder. Depois eles vão ter que voltar para mim, para a gente editar aquilo. Né? E nisso tem uma pessoa também fotografando aquela cena da criança e do entrevistado. E aí, quer dizer, daquele período de aula, eu não tinha tantos recursos tecnológicos. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma proposta, eu tinha uma questão a ser discutida. Então a gente falou sobre televisão, a gente falou sobre youtuber, né? Por que isso aconteceu, né? Então falamos sobre as questões que eles sabem, que são seguidores,
né? São haters, né? São fãs. Sim. Então é um vocabulário da cultura digital também que precisa ser inserido, tanto para professores quanto para alunos. Isso que você está falando, Márcio, é perfeito, porque assim, o que ocorre? Tecnologia não é só a digital, né? Tecnologia é tudo que o homem usa para otimizar o seu movimento no mundo, quer seja no trabalho, quer seja em alguma outro tipo de tarefa, mas é algo que excede ao corpo, que não é do corpo, né, do homem, e que facilita a vida dele. E com o advento da tecnologia digital, eu acho que para os professores, para as escolas, para os educadores no geral, fica muito claro a necessidade disso, né? De uma corrente que se fala lá atrás na educação, que se fala, olha, vamos aproximar a escola à vida, vamos tornar a escola um ambiente de diálogo, de criatividade, de interdisciplinaridade, que foi o que você acabou fazendo, porque ali você podia trabalhar português, inglês, uma série de disciplinas só nessa atividade. Eu acho que a tecnologia digital ela veio para dar uma sacudida e falar assim, caramba, vamos utilizar da criatividade. E foi o que você fez. Você poderia ter dado essa aula em qualquer escola do estado, do Brasil, numa comunidade, num bairro mais rico, vamos dizer assim, de crianças com mais oportunidades. Exato, porque, como você falou, isso faz parte da vida da criança, né? Ela está vivendo aquilo. Então, assim, as aulas de cultura digital, elas têm tudo para ser a aula super agradável, que os alunos vão gostar muito, porque elas vão falar sobre as questões que estão muito próximas dele. Então, se o tema da aula de matemática é tão assim, meio chatinho, porque não fala muito a realidade dele, a cultura digital é o que ele está vivendo, né? Não só porque é muito próxima dele, mas ele já ouviu falar, né? Ele está consumindo mídia por aí, né? Ele está consumindo séries, ele está consumindo celulares, eles sabem marcas de celulares, né? Eles sabem os sistemas operacionais, né? Porque eles estão vendo, às vezes o pai tem um e a mãe tem outro, né? Então essa realidade precisa ser discutida. E se você joga isso para eles, né, para um ambiente de sala de aula, eles vão sair com recurso. Eles podem não ter o aparato tecnológico, mas eles vão ter sempre opinião. E isso é muito o importante. principal. Fala Desirê, queremos falar aí? Não, porque é uma coisa que me deixa muito nervosa. Eu tô sentindo a sua. Eu também tô aqui, assim. Porque eu tenho uma certa agonia com a substituição do ser humano pela máquina. Opa, acho que eu me confundi aqui. Tira o ser humano e coloca a máquina. Sim, entendi. Tira o ser humano e coloca a máquina. Coloca o professor e coloca o data show. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Eu acho que pode ter um celular incrível, nada vai substituir a mente humana. Se faltar luz, o professor vai continuar dando aula. Exatamente. Com certeza. E aí, como é que faz isso? Por exemplo, às vezes eu tenho aula na minha universidade em que o professor coloca o data show e deixa o slide. Aí eu fico assim. E aí, o que vem? Ele precisava estar ali, né? Ele podia ter mandado o data show para vocês. Eu acho que a gente não pode perder essa essência da experiência. Acaba perdendo a experiência da aula, acaba perdendo o conteúdo. Por mais que tenha um celular incrível, o que a criança vai absorver é informação, Tem é que ter conteúdo. mediação, o professor está para Exatamente. mediar. Então, o que ele fez na sala de aula foi conteúdo. E é o equilíbrio. O smartphone, ele é a tecnologia e o conteúdo. Ele não pode perder isso. Então, eu acho que a robótica, em alguns aspectos, faz que a gente perceba menos a informação que causa desinformação. Não, a gente até discutiu isso aqui num programa que era exatamente falando a esse respeito. Como o audiovisual ele pode ajudar, mas ele também pode prejudicar. Muito. Queria que você falasse da oficina que você ministrou aí com os alunos. Como é que foi isso? Nossa, eu fiz para 6 crianças, eu acho que era 4 crianças, uma quantidade assim. E era sobre YouTube. E aí eu achava que elas teriam 10 anos. Não, 6 anos. Eu falei, meu Deus, YouTube para 6 anos. Ah, era só você dando aula? Era só eu. Aí a gente foi na oficina e tudo mais, e aí comecei a conversar com elas. A gente precisa entender o universo, né? 6 anos. E pra mim, eu sempre faço assim, eu tenho que me colocar no lugar da criança, eu tenho que me colocar no universo dela, eu tenho que me conectar. Não adianta eu querer forçar ela a entender um vocabulário enorme, eu tenho que ir inserindo ela nesse meio. E aí eles foram falando que gostam de YouTube, que gostam do conteúdo, que gostam de, né, falar com youtubers famosos. Aí eu falei, vocês sabem como funciona isso? Aí eles falavam, eles falam tia, né? Tia, tem aquela foto de capa, né? Tem que criar uma história,
tem que criar, eles sem saber, foram falando de roteiro, da semiótica do cenário, foram falando Olha. vários aspectos que pra gente, quando estuda comunicação, são questões técnicas, mas eles já estão aprendendo a fazer isso sozinhos, porque eles levam, assim, pra mãe tudo escrito já. Ah, eu quero isso aqui no meu cenário, eu quero uma foto, eu quero uma cor rosa, porque eu sou meiga, eu quero um unicórnio. E aí, conversando com eles, eu falei, não, vamos ter que levar pra prática isso aqui. Eu ficar falando, eles queriam experiência, que a criança hoje, eu acho que ela quer muita experiência. Você fala, vamos a tal lugar, ela fica pensando, o que eu vou ganhar com isso? Qual a experiência que eu vou ter? Eu falei, vamos lá. Aí, vamos pensar no nome. Eles já sabiam o nome, o conteúdo que eles iam abordar, o cenário, o roteiro e falavam como eles queriam que ia ser, como queria que fosse editado o vídeo. Fomos e gravamos. Perfeitamente, todo mundo saiu com um videozinho falando, meu canal é esse, gente, dá um like, vamos abordar isso aqui. 6 anos, gente, 6 anos. Incrível. E aí eu falei para eles da plataforma do YouTube, que é YouTube Kids, que já tem um conteúdo voltado para a criança, tanto na questão do visual também, né, de deixar bem dinâmico. Quando ameacei falar, eles já falaram, eu sei, é aquela plataforma do YouTube que tem conteúdo para criança, né? Porque a normal do YouTube pode ser que a gente consuma um conteúdo que não pode pra gente. Ah, minha mãe baixou pra mim, é bem Agora, legal. a pergunta que não assim, quer calar, que aí remete àquela primeira questão lá dos nativos digitais. É uma coisa que surpreende, até pra Sim. você. Tem quantos anos? 24. 24, você já nasceu nesse movimento aí, né? Surpreende você. Imagina um Exatamente. professor que está há muitos anos em sala de aula. Mas o que você percebeu nessa oficina que é importante trabalhar com eles, que precisa ser trabalhado, e que aí é uma dica para o professor que está em casa, que vai ouvir assim, não, realmente eu não posso me deixar intimidar. Porque é uma intimidação, né? O professor está há anos em sala de aula e de repente, trabalhar com tecnologia, esse menino vem falar umas coisas que eu nem entendo o que ele fala, uns termos aí, nugget. O que é isso? Nugget pra mim é aquele negócio de frango que tem lá, que a gente frita e come. Então, quer dizer, qual é a dica que você dá para esses professores não se deixarem intimidados por essa desenvoltura que as crianças já têm aos 6 anos de idade? Eu acho que é muito a questão da responsabilidade. Porque por mais que elas saibam como manusear isso, elas não têm responsabilidade nenhuma ali. Elas não sabem o que é certo, o que é errado, a questão dos valores. Isso a gente aprende muito em casa, os valores, mas também na sala de aula. A gente sabe como é o que é certo, o que é errado. A questão do bullying, né, pode ser trabalhada. Você Sim, falou, quem foi que muito. falou sobre isso? Acho que foi Márcio que falou. São as questões que não precisam de ter tecnológico para ser discutido Exatamente. sobre cultura digital, né? Então, assim, eu fiquei pensando assim, como esse professor pode pegar essa criança de 6 anos, 7, 8, 9, que se acha produtora de vídeo, Claro. como usá-la numa apresentação de uma temática complexa, né? Que vai falar sobre a história do Brasil, vai falar sobre ciências. Então, se o professor sabe que essa criança gosta de produzir vídeos, será que ele pode pedir para a criança produzir um vídeo sobre o tema trabalhado em sala de aula? Legal. Né? Então, assim, ela talvez saiba fazer isso, né? Ela pode falar. Desculpa. Não, pode falar, eu fiquei entusiasmada. Vamos falar. isso Vamos aí. falar. Vamos falar. Eu acho que o Márcio tocou no ponto central aqui, porque esse professor que se sente intimidado, porque acha que estão esperando dele uma coisa que ele não sabe, talvez não entenda que a tecnologia não é um bicho-papão que vai entrar ali para substituir ele. A tecnologia tem que ser encarada como uma oportunidade para a gente trabalhar o conhecimento de uma outra forma. Você falou que é difícil, é chato ficar ali retendo conhecimento, né, absorvendo conhecimento com aquele data show chato. É que o conhecimento não é uma coisa que a gente retém. Né? Tem um professor que fala assim, o que a gente retém é líquido. O conhecimento a gente constrói. E a tecnologia, mesmo a tecnologia mais simples, mais onipresente, o celular, papel, jornal, seja lá o que for, ela traz para a gente a oportunidade de ressignificar um pouco essa relação do professor e aluno, esse protagonismo do professor. O que a gente quer na educação contemporânea é colocar o aluno no centro, né? Então, se a gente entende que essas ferramentas aí simples, intuitivas, que o professor já usa para a comunicação, vão ajudar o aluno a se colocar numa posição mais protagônica e construir conhecimento em qualquer disciplina, né? Talvez isso não seja tão intimidador, né? O que precisa é uma mudança de pensamento do professor, uma mudança de mindset para ele entender que ele não vai ficar expondo o conteúdo ali, que ele não precisa mais fazer.
Mas ele vai liderar o aluno num caminho de construção. E para isso, o que eu acho que é muito legal é a ideia do jornalismo na escola. Não tem uma maneira melhor de você aprender uma coisa do que você ter que contar ela para alguém. Não é verdade? Então, quando você tem à mão uma ferramenta no seu bolso, um celular que deixa você construir narrativas, eu já vi professores usando o Twitter como trabalho. Alguém tem que contar alguma coisa no Twitter. Alguém tem que contar... Eu já fiz um trabalho numa escola que o aluno recontou uma história de Sherlock Holmes no WhatsApp, como uma conversa de WhatsApp. Eu já tive uma aluna ilustrar um poema com um desses aplicativos de fazer colagem de blogueira, Pic Collage, um desses de colagem, Pic Collage. Então, assim, são inúmeras ferramentas muito simples. O Instagram Stories é uma ferramenta de jornalismo. O importante é buscar a informação, entender aquela informação, sintetizar aquela informação e criar alguma coisa para contar para alguém o que você sabe. Isso é muito poderoso. Então, a tecnologia é uma grande oportunidade da gente fazer isso. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode trazer do jornalismo para a escola, que é a ideia de que um assunto pode ser explodido em 1000 aspectos. Então, quem disse que os alunos todos têm que fazer o mesmo trabalho sobre a mesma coisa? Recentemente, a gente fez um trabalho sobre o problema da poluição de plástico no meio ambiente. E a gente fez assim, cada aluno escolheu um aspecto desse trabalho para fazer, desse assunto para trabalhar. Então, um falou sobre os giros oceânicos, com aquelas ilhas de plástico que ficam flutuando, o outro sobre o problema dos animais ingerindo plástico, o outro sobre os microplásticos que estão no ambiente e a gente acaba consumindo. E cada um escolheu um jeito de contar. Um fez um vídeo, o outro fez uma imagem interativa, um fez um cartaz. E aí uns contaram para os outros os vários aspectos do mesmo problema. Como a gente faz no jornalismo, né? Um assunto contém vários assuntos dentro dele. Então isso é uma maneira muito poderosa de aprender nessa comunicação com o outro. Com certeza. Exato. E aí o que a Mariana falou me fez lembrar o seguinte, assim, a gente tem que lembrar que uma mídia, quando surge, ela não aniquila a outra, né? Então, quando se vai pensar em conteúdo de cultura digital dentro de uma escola, a gente não está pensando somente em internet. É preciso pensar em rádio, é preciso pensar em televisão, é preciso pensar em cinema, né? É preciso pensar em jornalismo, em publicidade digital, em jornalismo digital. E aí, quando a gente tem esse cenário todo, quem é o melhor indivíduo para poder conduzir isso tudo é o professor, porque ele é o adulto, né? É ele quem passou por essas etapas, não todas, obviamente, mas ele tem esse histórico. A criança está achando que só existe o digital, né? Então, a gente precisa casar isso tudo. Sobre a formação do professor, há professores que ainda são resistentes, mas eu quero também fazer, assim, entender que o professor, ele fica muito ocupado com as questões dentro da escola. Caramba, demais. Ainda tem diário de classe, ainda tem reunião. E aí ele fica... Por isso que a gente grava para tirar esse mito de que, de repente pode ser mais fácil do que se imagina, até facilitar a vida dele mesmo. Exato. Porque é muito cobrado, é muita muito cobrança. cobrado. Então, assim, o professor, ele tem que ficar tranquilo, ele tem que cumprir com aquilo tudo, né? E aí a gente também tem que começar a mostrar os exemplos. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de veja esse exemplo, inspire-se nesse exemplo, veja se é possível, né? Tem um aplicativo que facilita fazer no seu celular, vamos ensiná-lo, né? As crianças vão baixar também o aplicativo. Então, uma construção coletiva, não é um mandando e o outro aceitando isso, né? Claro, porque as próprias crianças podem ensinar para esse professor, olha, quero que vocês façam isso, vocês vivem nesse WhatsApp ou vocês vivem nesse Twitter, até que ela falou que escrever pouco e certeiro, objetivo, tudo direitinho, construir uma narrativa com poucas palavras é algo muito difícil. Olha, não é fácil. Uma dica para os professores, assim, eu dou uma aula na faculdade que é aula sobre mídias sociais, né? Marketing digital, mídias sociais. Então, eu sempre abro a aula, eu consigo escrever na parede da sala de aula, então, apps que mais gostam, né? Aplicativos que mais gosto. Então, sempre, toda a aula tem um que vai dar sugestões, né? E nisso eu vou aprendendo. E nisso não sou eu que aprendo, ele também ensina o outro colega. Né? Porque eu não domino todos os aplicativos, né? A gente vem ter que aprender. Então, o aplicativo que vai facilitar a sua vida em que sentido? Né? Canais de YouTube que você segue, né? Influenciador digital que você mais curte. Então, tudo isso é um cenário da cultura digital, em que as pessoas podem aprender umas com as outras. Então, são essas questões que mesmo sem ter, né, um computador em sala de aula, um computador para cada aluno,
é possível começar a mostrar que a cultura digital tem que estar presente nessas discussões. E por que não também o professor se inserir nisso? Por que não o professor youtuber? Claro, não, a né? gente já trouxe alguns aqui né? no programa que fazem sucesso Exatamente. e que fizeram também canal para a escola, onde os alunos vão, em que os alunos, exato, vão produzir conteúdo. Eu sou um desses. maravilhoso. Eu crio roteiro, né, a gente discute pauta e as crianças é que produzem, né? Isso é maravilhoso. Então, E pode facilitar o trabalho do professor, no sentido, facilita para ele, facilita para o aluno, né? Então, assim, de repente essa coisa de, poxa, eu tô com pouco tempo. De repente, uma coisa que você vai usar na sua sala vai ser menos energia que você vai gastar sem chegar a um sucesso, vamos dizer assim, né? Sim, a criança, Sucesso entre eu acho que ela quer cada vez mais participar daquilo. A gente aprende uma rigidez muito grande do professor e o aluno. Uma parede ali muito grande. Cada vez mais essa parede está sendo quebrada. E o aluno consegue trocar com o professor. Então, os professores quebrarem, às vezes, também essa resistência. É uma troca. E é um universo que a criança está nascendo e ela precisa que alguém medie isso. E o professor em sala de aula é que vai fazer isso. Ele é a chave do negócio. Do Graças digital. a Deus, somos nós humanos. E eu acho que é isso que quando a gente, voltando um pouquinho a conversa para ambiente com poucos recursos, né, que foi a sua provocação inicial, eu acho que o que a gente trabalha, né, para fazer, principalmente nós que somos formadores de professores, eu sou formadora de professores, muitas vezes a gente faz oficinas que não tem tecnologia nenhuma, tem papel, tem post-it, tem cartolina, que são tecnologias. A roda de conversa é uma tecnologia, né? São tecnologias. Mas eu acho que o trabalho principal nesse momento é a gente fazer o professor sair daquele lugar em que ele é o detentor do conhecimento e ele entrar na era da construção colaborativa de conhecimento. É disso que a gente está falando. Que é a era da comunicação, a era da informação. Eu vou precisar, se me perdoe, mas eu vou precisar te cortar, porque infelizmente o nosso programa já acabou. Sempre que eu começo a educação, eu falo assim, gente, o programa é um piscar de olhos. Já. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, por tudo que vocês me ensinaram, nos ensinaram aí nesses nossos minutos de bate-papo. Foi um prazer. Sucesso, voltem sempre, o programa é de vocês, então é um pouquinho de cada vez e a gente chega lá. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Ela perambula pelo mercado de sonhos. As vendedoras estenderam os sonhos sobre grandes panos no chão. Chega ao mercado o avô de Joana, muito triste porque faz muito tempo que não sonha. Joana o leva pela mão e o ajuda a escolher sonhos, sonhos de marzipan ou algodão. Asas para voar dormindo. Vão-se embora os dois, tão carregados de sonhos que não haverá bastante noite.